Oi, gente! Eu me chamo Laureane Silva e esse é o meu canal de devocional. Se você quer conhecer meu canal de vlog, o link sempre fica aqui na descrição do vídeo. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, aciona o sininho, deixa um comentário que é muito importante e vamos ao vídeo. Você também tem uma promessa? A sua promessa também está passando pela prova do tempo e parece que não vai se cumprir? Foi assim para Abraão também. A espera foi difícil. Eu observo que na história de Abraão, Deus vai lá, aparece para Abraão e mostra o plano dele para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele acredita na promessa e vai. Só que tinha um problema. Sara, ela não podia ter filhos, Abraão já estava envelhecendo. O tempo ia passando e a promessa de pai de multidão parecia ser algo muito distante. Aí Deus, dentro daquele tempo, ele vem aparecendo a Abraão, aparece um anjo, aí aparece Deus, reafirmando essa promessa. Primeiro, Abraão, ele sai, ele crê, ele toma posse. Aí passa um tempo, Deus vai lá, reafirma aquela promessa e diz assim, eu vou te dar um filho. Aí a palavra de Deus diz, porque Abraão creu, acreditou, isso foi lhe imputado por justiça. Então, Abraão acreditou que ia ter um filho. E aí, quando Deus aparece novamente para Abraão, mudando o nome dele, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, reafirmando a promessa de que eles gerarão, o que acontece? Abraão já tinha crido, que ele ia ter filho? Já. Mas na hora que Deus fala de novo sobre isso, Abraão dá risada, porque estava difícil antes, imagine agora, o tempo passou e não tinha filho, não tinha esse negócio de pai de multidão. E Deus continua falando a mesma coisa, e como é que isso vai acontecer? O problema de Abraão não era só a demora, mas era que ele estava envelhecendo. Sara já não estava mais menstruando, então para ele era assim, é muito possível. E quando nós recebemos uma promessa de Deus, todos nós, sem exceção, a gente vai passar pelo tempo de espera. Foi com José, foi com Jacó, foi com Moisés, foi com Abraão, não vai ser diferente comigo e com você. Só sabe qual é o problema? É que nesse tempo de espera, eu falo por experiência própria, a gente olha a promessa e diz assim, cara, é muito grande, eu não caibo nela. A promessa foi feita a nós, é sobre nós. A gente olha assim e diz, cara, eu não caibo nela, isso aqui é muito grande pra mim. Mas é justamente grande para que todos vejam, saibam e considerem que foi a mão do Senhor que fez isso. É para que a gente saiba que não depende de nós, mas depende de Deus e que sem Ele nada vamos fazer. Que é só Ele mesmo que fará, é por isso que excede as nossas forças. Mas como Sara, a gente também fica tentando dar o nosso jeito de fazer a promessa se cumprir. Peraí, tá demorando, não tá acontecendo, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Eu preciso fazer alguma coisa e isso começa a afligir a nossa mente. Isso começa a afligir a nossa vida. E o diabo, ele começa a vir com acusações e olha, a promessa não se cumpriu, porque você não encaixa nela, porque você precisa se adequar à promessa para encaixar nela. É tipo quando Davi ia derrotar Golias. Que diz assim, olha, menino, tu não vai conseguir derrotar Golias. Pelo menos coloca aqui as roupas de lutador. Bota aqui. Mas só que Davi, ele não cabia naquelas roupas. Porque não era sobre o que Davi tinha, o que Davi vestia. Era sobre quem ele era. Era sobre o Deus que ele servia, independente das circunstâncias dele. E é isso que nós precisamos entender. Não é sobre você, não é sobre suas circunstâncias, não é sobre aquilo que você pode fazer. É sobre o seu Deus. E quem é o Deus que você serve? Você já parou para pensar nisso? O Deus que você serve é o Deus que tudo fez, é o dono de tudo. Ele é quem te formou, ele é quem criou a terra.
É com uma palavra as coisas acontecem. É o Deus do de repente, é o Deus que governa o mundo. É o Deus que está todo sujeito a ele. Até as potestades estão sujeitas a esse Deus que você chama de Pai. Só que a gente esquece, a gente quer colocar Deus dentro da nossa humanidade. Mas a gente tem que parar de colocar Deus na nossa humanidade e começar a acreditar que viveremos o extraordinário e sobrenatural de Deus. Que apesar de quem você é, Deus te escolheu. E às vezes é muito difícil a gente entender isso, sabe por quê? Porque quando a gente recebe uma palavra e a gente vê que aquela palavra ela é muito maior do que a gente fica tentando encaixar naquela palavra. Então Sara, ela recebeu a promessa. Ela não acreditou na promessa e ela tentou dar o jeito dela. E fez Agar deitar com Abraão e aí teve Ismael, vocês conhecem a história. Só que Deus tinha dito que a promessa era Sara gerar. Sabe quanto tempo passou para que Sara gerasse? 25 anos. A promessa demorou 25 anos para se cumprir. Você está disposto a esperar 25 anos para sua promessa se cumprir? Aí você pode olhar pra mim e dizer, lá, eu tô esperando muito mais. Mas sabe o que importa? É que independente da dificuldade, as coisas dificultaram ainda mais nas circunstâncias humanas. Mas para Deus não foi impossível. 75 anos para 100 anos, gerar um filho, não era dificuldade para Deus. Ter uma mulher menstruando ou não era uma dificuldade para Deus, porque Ele é o Deus da vida, Ele formou o homem do pó da terra, Ele não vai fazer um ventre gerar. A gente precisa voltar e ler a palavra de Deus para lembrarmos-nos de quem é o nosso Deus, e o Deus que nós servimos, e pararmos de colocar Deus no nosso cronos, entender o cronos de Deus, entender que o tempo dele é diferente do nosso, e que se ele prometeu, ele vai cumprir, e que se ele nos escolheu, é porque ele vai nos capacitar para viver aquilo que ele tem para as nossas vidas. Então, lá, o que a gente precisa fazer? O anjo olhou para Maria e disse assim, descerá sobre ti. Se prepara, se santifica, se purifica, fica no caminho. Deus disse assim para Abraão, se você seguir os meus mandamentos, for perfeito em toda a sua forma de viver, você viverá a promessa. Obedece. Obediência. Permanência. Permanece no caminho, obedece a palavra, sede santo. Vive a palavra e a promessa vai se cumprir. E não importa o tempo que levar no dia, vai ser tanta alegria que você vai falar como José. Os dias da espera, os dias de cativeiro foram apagados. A alegria que eu tenho é tão grande que daquele tempo eu já nem lembro mais. Só permanece e confia no seu Deus, porque não é sobre você ou sobre suas circunstâncias, é sobre o Deus que você serve. No entanto, só seja aquele que Deus te chamou para ser. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.